Fala para quem está do teu lado, Deus tem uma grande restituição para a tua vida. Essa é uma das passagens bíblicas mais tremendas. E eu adoro pregar sobre esta passagem, porque ela mostra exatamente a grande obra restauradora do Senhor Jesus. E todos nós passamos por esta obra, que significa libertação, transformação, cura e, sobretudo, a salvação eterna. Jesus estava do lado de cá da Galileia e Gadara ficava do outro lado do rio. E ela era localizada estrategicamente, porque nela tinham 10 cidades de uma confederação grega que se chamava a Decápolis. E ali havia todo tipo de adoração à mitologia grega. Ali eles não tinham nenhuma relação com o Deus de Israel. Mas o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que às vezes nós não conseguimos entender, porque talvez a religiosidade não permite, é que Deus nos trata individualmente. Você é a pessoa mais importante dentro do plano de Deus. Você é tratado pelo teu nome, porque o Senhor disse para Moisés: eu conheço o teu nome. Ele sabe o meu deitar e o meu levantar. A palavra nem chegou na minha língua, ele já conhece. Então ele é um Deus de amor. E lá naquela cidade tinha um jovem totalmente possesso por demônios. E a possessão dele era tão terrível que ele não conseguia morar na casa dos seus pais. Ele não vivia socialmente e ele tinha uma violência, porque a violência é um espírito maligno. Quem não controla o seu gênio, quem não tem equilíbrio contra a violência, é possuído de demônios. E esse jovem, ele batia nos pais, ele batia em todo mundo, eles prendiam ele com correntes, ele quebrava as correntes. Era um estado lamentável. Caso perdido. Mas para o Senhor Jesus não existem casos perdidos. Ele é o Senhor que traz a solução. Ele é o Senhor que levanta o caído. Ele é o Senhor que restaura aquele que não tem vida. E Ele atende ao apelo do nosso espírito. Com certeza, aquele jovem não gostaria de viver daquela maneira. Com certeza, aquele jovem era oprimido, desesperado. Por quê? Aqueles demônios tinham tirado dele, primeiro, a dignidade. O apóstolo Paulo fala que nós somos resgatados na nossa dignidade. Em 1 Coríntios 2,12, ele fala: nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que nós conheçamos o dom que Deus nos deu gratuitamente. Ora, quando o diabo atua, ele transforma o homem em um farrapo. Lamentavelmente, nós vemos o espírito do mundo operando na igreja. Nós vemos pessoas que não têm um comportamento que é notado nela o Espírito Santo. Por quê? Porque esse espírito do mundo é um sentimento. O sentimento da prostituição, da mentira, da miséria, da desonestidade. É um sentimento da traição, da falsidade. De tudo aquilo que Paulo fala em Gálatas 5,17. O fruto da carne é tudo. O fruto da carne é malignidade, mentira, porfia.
porque a carne e o espírito militam contra si. E aquele jovem tinha perdido a dignidade. A palavra fala, não é? Em verdade, João 8,34, todo aquele que está debaixo de um domínio, ele é escravo daquilo que o domina. O pecado escraviza e o Senhor Jesus liberta. Aquele jovem não tinha liberdade. Vocês sabem, não é? A estátua da liberdade nos Estados Unidos foi doada pela Inglaterra, porque os Estados Unidos se fez livre. Nós temos uma necessidade interior de liberdade. Você não nasceu para a escravidão. Romanos 8 fala que nós não recebemos espírito de escravo. Você não pode ser escravo dos teus pensamentos aprisionantes. Você não pode ser escravo das opiniões das redes sociais. Ai, tem gente, meu Deus, que até canseira. Porque fica tão escravo de uma rede social que a pessoa fala uma coisa, não é a tua verdade. A tua verdade é aquilo que está escrito no plano de Deus. Amém? Você não é escravo dessa situação financeira que você está passando. Você é livre pelo sangue do Cordeiro. E a escravidão, ela se vence com transformação mental. Por quê? A mentalidade de escravo não significa a liberdade física. A mentalidade do escravo, ele é escravo na mente. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque você vai experimentar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Amém? Aquele jovem era escravo, mas você não era escravo. Aquele jovem não podia nem ter opinião própria, nem vida própria, porque estava escravizado por aquela legião de demônios. Mas você é livre pelo poder do sangue do Cordeiro. Amém? E o Senhor Jesus está a caminho de Gadara. O Senhor Jesus está indo para dar a ele dignidade, para dar a ele a liberdade. E ele precisava do quê? Da restituição da sua vida. Queridos, nós temos que entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito sério, porque ele interfere no mundo material. Às vezes as pessoas ficam, ai, mas, puxa, que fanatismo, porque está orando. Que fanatismo, porque deu 7 voltas. Que fanatismo, glória a Deus pelo teu fanatismo. Sabe por quê? Porque o diabo quer que você seja morno. Mas Deus falou lá em Apocalipse que o que é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Seja cheio do Espírito Santo. Seja uma mulher de oração, seja um homem de oração. Não precisa ficar doidão, não. O Espírito Santo te dá equilíbrio. Não é essas doideiras que você está vendo por aí na internet, não. É o poder de Deus na tua vida que te faz uma pessoa íntegra, que faz com que se ressalte os teus potenciais, que faz com que você seja brilhante naquilo que você faz, e faz com que você tenha vitória contra as obras das trevas, porque o diabo não vai prevalecer contra um servo de Deus. O diabo não vai destruir a obra de Deus na tua vida. O diabo não tem poder de tocar no teu casamento, nem na tua família. O diabo não tem poder de agir contra um ungido cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem restituída a tua vida. Você sabe qual o grande problema hoje da humanidade? Depressão. Falta de ânimo interior para viver. Os medicamentos mais vendidos hoje são de tarja preta, e o mundo está pirado. Mas o servo de Deus
não vai entrar na loucura desse mundo não, porque nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e Deus vai te dar vida, porque Jesus falou que Ele te dá vida, e vida em abundância. E esta noite eu quero profetizar sobre a tua vida, tudo aquilo que o diabo tentou subtrair, toda tristeza interior, toda paralisação, toda falta de motivação, e falta de alegria, da energia, do dunamis de Deus, o Espírito Santo vai te restituir poderosamente, em nome de Jesus, porque você vai viver os melhores dias da tua vida com a tua família. Você vai viver os melhores dias espirituais que você já viveu, com experiências vivas e profundas. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na tua casa, porque Jesus entrou na tua cidade, porque hoje é o dia que o Jesus atravessa o mar da Galileia e vai até Gadara para dizer: Satanás, acabou o teu domínio, agora a luz está vencendo as trevas. Aleluia. Há poder de libertação no nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Jesus transforma da água em vinho. E o Senhor Jesus chega diante daquele endemoniado. Ele tinha o quê? O quê? Legião. Sabe o que é uma legião? Comparativamente a uma legião romana. Uma legião romana tinha 6.000 soldados. Você já pensou? O cara com um demônio já é uma canseira. Você imagina 6.000 demônios. Meu Deus do céu. Só o sangue de Jesus. Mas João fala que Jesus foi levantado para destruir as obras do diabo. Satanás não respeita poder político. Satanás não respeita poder humano. Satanás não respeita iate, casa. Satanás não respeita nada disso, porque para ele isso não é nada. Sabe o que Satanás respeita? O poder do Espírito Santo que está na tua vida. Amém? E quando você tem poder do Espírito Santo, querido, é 1, 2, 3, sai. Porque você não vai fazer em teu nome, mas no nome daquele que tem poder, Jesus Cristo. E ele falou em Marcos 16: eu vos dou poder para expulsar demônios. Aleluia. E vocês sabem que lá era uma região tão dominada pela mitologia, pela idolatria, que havia uma deusa de adoração que chamava Deméter. Essa deusa era da prostituição, misturada com aqueles rolos, né, que eu vou ficar contando para vocês, que não edifica, né? Mas ela era adorada através do sacrifício de porcos. Sabe essa que o pessoal fala, esse aí tem espírito de porco, tá? É a origem disso daí. E os porqueiros lá, eles faturavam uma grana criando porco, porque o povo comprava e ia sacrificar para aquela entidade. E o Senhor Jesus mandou o que? Os demônios para onde eles deveriam estar. Vai para a manada de porcos. E libertou aquele moço completamente. Porque há poder de restauração. E eu estava orando e eu vim trazer uma palavra de Deus para você na tua vida. Porque o que o diabo demorou anos para destruir, o Senhor vai restituir em um dia na tua vida. Ele vai destruir esse poder que o inimigo um dia exerceu. Levanta a tua mão direita e diga assim comigo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Receba no teu espírito. Receba, porque vai voltar alegria no teu interior. Vai voltar paz no teu interior. Você vai sorrir, você vai ver as coisas e elas não vão te desequilibrar. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro te desconectou de toda ação demoníaca. E se houver qualquer ligação com demônios que operaram no teu passado, ele está quebrando, porque ele fala: eis que faço nova todas as coisas.
Chegou o dia daquele jovem gadareno, e hoje é o meu dia, é o teu dia, para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia, você está livre. Por quê? A partir de agora, no lugar da tua vergonha, você vai ter dupla honra. Amém? Isaías 61:7. Levanta a tua mão e diga assim comigo: nesta terra, no lugar da minha vergonha, eu terei dupla honra. Receba no teu espírito, daqui até a última cadeira, todos vocês, receba no teu espírito. Sabe por quê? A pior coisa que existe é você passar vergonha por aquilo que você não fez. Não é verdade? É muito terrível isso. E o diabo faz isso, porque não era aquele jovem que fazia. Quem era? Os demônios. Mas o Senhor vem restituir a honra. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Preste atenção, que dia é hoje? Hoje é dia 18. É 18 hoje? Falaram 19 aqui. Por isso só receba cola de quem sabe. Tá? Que eu já quebrei muito a minha cara com isso quando eu estava na escola. Eu sentava do lado de um japonês lá que sabia tudo. E um dia eu colei dele que nem louco. Só que era o dia do azar do japonês. Fez tudo errado. Falei, meu Deus do céu. A partir daquele dia eu aprendi que até para colar você precisa saber de quem cola. Não é? É verdade. Mas em nome de Jesus, guarda isso que eu vou te falar. Até a marcha, Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida poderosa. E vai ter uma honra que você não está esperando. E que você vai ser surpreendido pelo poder em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele fala, e você leu comigo Isaías 35, a vingança pertence ao Senhor. E você não pensa que Deus vai se vingar matando alguém, fazendo essas coisas que o pessoal fala aí, não. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te honrar, porque a tua honra é a vingança de Deus, a tua honra é a vergonha do inferno. E aqueles que um dia apostaram contrariamente ao que Deus pode fazer na tua vida, eles vão reconhecer que Deus é Deus na tua vida, porque Deus inaugura um tempo de honra para a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Vem Espírito Santo sobre nós e nos dê esse poder e essa honra. Amém? Glória a Deus. Lucas 8:35. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem. É chocante isso aqui. Acharam o homem de quem saíram os demônios. Primeiro, vestido. Nunca ele usava roupa. Era o peladão da Gadarena lá, não é? Peladão de Gadara. Só que o Senhor transformou a história dele. Eu creio que essa noite você vai sair daqui com poder de transformação. Deus vai transformar casamentos aqui. Amém? Em nome de Jesus, Deus vai transformar a tua história. Deus vai transformar o teu interior. De repente todo mundo via ele pelado, amarrado. Era o blá 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 daquela sociedade. Agora ele estava vestido aos pés de Jesus e em perfeito domínio. Amém? E as pessoas falavam, cadê? Não é o endemoniado? Jesus entrou, Jesus libertou, Jesus fez uma grande obra. Jesus deu a ele a dupla honra e estabeleceu a verdade da palavra. Amém? Aleluia. O Senhor Jesus lhe deu uma grande restituição. Vocês não sabem o que aconteceu na vida desse rapaz. E olha, em nome de Jesus, se eu perguntasse aqui, quem tem um testemunho de algo que o Senhor Jesus fez na tua vida, que te transformou, e você pode levantar a tua mão e declarar, eu fui transformado pelo poder de Jesus Cristo.
Amém? Tem gente que não levantou a mão ainda, mas até o próximo culto você vai levantar a tua mão, porque Ele vai transformar a tua história. Aquele que era deprimido não é mais, aquele que vivia amarrado não está mais, e aquele que estava dominado por sentimentos demoníacos não está mais. Sabe por quê? Porque Ele restituiu. E há uma promessa, a promessa de Zacarias 9:12: voltai à fortaleza, ó presos da esperança, que hoje o Senhor está te anunciando que tudo Ele vai te restituir em dobro. Aleluia. E o milagre é tão grande, porque literalmente aquele jovem foi ressuscitado. Vocês se lembram? Ele morava onde? No túmulo, não é? Quem mora no túmulo? Morto. Nós fomos no Egito, e lá no Egito é impressionante, hoje ainda, as favelas do Egito são dentro do cemitério. O pessoal mora e dorme, se alimenta nos túmulos, porque impera a morte. Mas nós levantamos a nossa mão e nós declaramos: onde está a morte, a tua vitória? Eu profetizo sobre a tua vida, Deus vai tirar do túmulo. E Ele fala para você, Ezequiel 37, e todos saberão que eu sou Deus, quando eu abrir as vossas sepulturas, em nome de Jesus, porque Ele te restitui este novo tempo. E você vai viver essa dinâmica do Espírito. É tão maravilhoso, querido, porque a dinâmica do Espírito é inexplicável. De repente, parece que o céu está fechado, não está acontecendo nada, mas o de repente de Deus começa a acontecer tudo numa velocidade tão grande. E aquele teu filho que não queria saber de Jesus, aceita Jesus. E aquilo que você estava orando acontece, e a porta que estava fechada, ela se abre, e Deus vai agindo poderosamente. Aleluia. Em pouco tempo, ninguém mais reconhecia quem era aquele menino. Amém? Sabe por quê? Porque Deus tinha um chamado para ele. Deus tem um chamado para você. A tua vida tem que ter propósito. Não adianta você fazer faculdade, você fazer doutorado, mestrado e blá blá blá. Não adianta você ter a tua parede toda cheia de diplomas, mas você ser uma pessoa morta, sem objetivo e sem cumprir um propósito. Você faça tudo isso. Estude, tenha diplomas, tenha tudo, se realize, porque Deus quer isso para a tua vida. Só que tem algo superior, que se chama chamado. E Ele tem um chamado para você. E Ele não te chamou para você ser um fantoche da fé. Ele não te chamou para você ser um boneco de neve da fé. Ele te chamou para cumprir propósitos maiores na tua vida. E tem um potencial de Deus para você muito grande. Então, querido, não fique no túmulo nem na caverna. Faça como Isaías no capítulo 6. Senhor, eis-me aqui. Porque Ele morreu na cruz. Não é para que a gente possa ficar só apenas dando testemunho de casa que comprou, carro que comprou. Tudo isso é maravilhoso, mas é muito mais do que isso. É nós fazemos o que foi feito no sábado. Vai ganhar a vida que está caída lá. Vai ganhar o miserável. Vai atender o pobre. Vai orar. Vai levar salvação. Vai trazer avivamento. Vai ganhar a tua família inteira para Jesus. E vai testemunhar que Ele te tirou da sepultura e te deu vida, e vida em abundância. Há um propósito maior de Deus para o teu casamento. Há um propósito maior de Deus para a tua vida. E quando você cumpre o propósito, você busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Levante a tua mão e diga assim comigo: eu quero priorizar o meu chamado, porque não fui eu que escolhi. Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me nomeou para que eu vá e dê frutos. Ele te chamou
E quando você recebe o chamado de Jesus, a tua vida se transforma. Prepare-se, porque vai acontecer uma revolução. Sabe o que aconteceu com aquele jovem? Ele se tornou um discípulo poderoso de Jesus. Marcos 5:20. Jesus, ele queria, o menino, ele queria ficar grudado em Jesus. Jesus falou, não. Marcos 5:20. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, vai para a tua família, anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, leia comigo 20. Então ele foi. Aleluia. Paulo fala em Romanos 1, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus. Satanás, aonde está o atormentado? Satanás, aonde está o que você possuía? Satanás, aonde está aquela vida destruída? Satanás, aonde está o teu plano na vida desse jovem? O Senhor Jesus anulou, quebrou a sentença, o colocou debaixo de um propósito. E lá, nas 10 cidades gregas, agora, tinha uma voz liberta, declarando, Jesus salva, liberta. E milhares de pessoas foram convertidas, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E onde o diabo dava as ordens, agora o Senhor é Jesus Cristo, é um novo tempo e uma nova vida. Glória a Deus, aleluia. Faz uma obra na minha vida, Senhor. Transforma a minha história, Senhor. Em nome de Jesus, eu vou viver um novo tempo, aleluia. Levanta as tuas duas mãos, fala, Senhor, vem sobre mim, aleluia. Vem Espírito Santo, me impulsiona, dá-me esta porção, aleluia. Eu fui chamado com propósitos maiores, e o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos meus pés. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo um poder do Espírito Santo aqui. Aleluia. Eu quero pôr sobre a tua vida esse poder de cura que há no nome do Senhor. Ele vai te curar hoje emocionalmente. Ele vai te curar nas tuas feridas e todos os traumas interiores. Porque o diabo, ele tem um poder de destruir as pessoas emocionalmente, que é assustador. Ele vai te curar. Me liberta, Senhor. Me liberta. Me liberta. O Senhor Jesus vai restaurar as tuas forças. Senhor, chegou um dia na minha vida que eu pensava que eu nunca mais ia sair daquela situação. Mas o Senhor veio na minha direção. E o Senhor disse, eu estou te levantando. Eu estou te tomando pela tua mão direita. E eu estou te dando paz. Paz. Receba. Porque Ele fará isso na tua vida hoje. Há um mundo espiritual, querido, não despreze. Quando você sair aqui da igreja, há um mundo espiritual lá fora. Há demônios que não querem ver nada de bom na tua vida. Mas você vai revestido numa camada de luz, envolto por um poder do Espírito Santo. Porque aquele que nasceu de novo não vive pecando, e o maligno não lhe toca. É coisa grande a transformação do Senhor. Prepare-se. Prepare-se. E assuma a tua posição de filho. Assuma a tua posição de herdeiro. Porque o Senhor Jesus desatou. Ele liberou. E eu sempre falo
para nós analisarmos qual era o destino que Satanás tinha para aquele jovem. A destruição completa. Qual era o destino dentro do plano de Deus? Uma nova vida cheia do Espírito Santo. E eu me propus, eu não vou viver o destino que Satanás determinou para a minha vida. Eu vou viver o destino que o Todo-Poderoso escreveu antes de eu nascer. Já estava escrito, ele vai ser meu servo. Eu vou alcançá-lo. Vou lá na aclimação. Vou dar para ele experiências. Vou levantá-lo. E vou fazê-lo meu servo. Aleluia. Isso que ele falou a teu respeito. Em nome de Jesus. Prepare-se. Porque esta noite é noite de cura. Prepare-se. Porque esta noite é noite de novos começos. Novas oportunidades. É noite de um novo tempo. E eu atesto isso pelo poder do Espírito Santo que está sobre nós esta noite. Em nome de Jesus. Se você está com a tua esposa ou a tua família, dê a mão para eles agora. Ninguém entendeu nada. Quando Jesus saiu de Cafarnaum, era uma cidade que ninguém queria que Jesus entrasse. Como? Mas ele sabia que lá, naquele cemitério, tinha um jovem que precisava de ser salvo. Que tinha um potencial dentro daquele jovem que estava completamente destruído pela possessão demoníaca. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido.